Vamos lá, conectados e conectadas, mais um bate-papo aqui, né, para gerar conexões para mudar a vida das pessoas. E com o meu parceiro aqui, praticamente parceiro já de bancada aqui, de mesa, de bate-papo aqui, que é o Dr. Osmar, né, esse cara aqui fenomenal que tem bastante conhecimento para passar para a turma, e que hoje a gente vai falar de um ponto muito importante aqui, que é, né, são os 5 pilares da vida para a gente prosperar durante todo o ano. E eu falo até que esse papo aqui hoje, Osmar, ele é um papo atemporal, né? Porque a gente não está falando algo que tem. Início de ano é hora da gente refletir sobre metas, sobre a vida, sobre uma nova forma de começar, né? Aqueles projetos que a gente deixa engavetado ou aqueles que a gente colocou e não terminou ou que nem fez. Então, hoje a gente quer trazer para a turma aqui do Dicicast justamente essas informações desses pilares, né, esses 5 pilares que são, né, o corpo, né? A saúde do corpo, o corpo, a família, né? Segundo pilar a gente vai falar. Vamos falar do pilar da profissão, né? O pilar social e desse pilar financeiro. Então, conforme a gente conversou um pouquinho, acredito que essas cinco bases aí, elas vão trazer prosperidade aí para a vida. Durante todo o ano, a gente entender um pouquinho como funciona isso na parte da psicologia, né? Na parte das nossas mentes, das nossas emoções. Então, só me apresentando, sou Rafael, quem não me conhece aqui, diretor aqui da Digital Connect, e novamente aqui com o nosso amigo Osmar aí para falar dessas metas aí atemporais aí, que servem para toda a vida. Se apresenta aí, Osmar, pessoal aí novamente aí, para quem não te conhece. Eu sou o Osmar Santos, trabalho com psicologia clínica, da área analítica, é aquela parte da psicologia que estuda a parte transpessoal, através do estudo dos sonhos, de um exercício que chama imaginação ativa e análise das obras de arte, que são todas elas um material muito importante para entender a produção do inconsciente, uma vez que é exatamente no inconsciente que a gente vai buscar a nossa verdadeira identidade, através de resolver traumas que estão reprimidos e através de acessar virtudes que não estão sendo utilizadas, né? Uhum. Então, eh, E já há uns eu 20 anos, né, Osmar? Isso daí, 20 e aqui em quantos anos? Brasília eu trabalho há 26 anos, né? 26 anos. É, há 26 anos. Eu tenho uma série de materiais escritos, variados, né? Tenho alguns outros materiais também que tá no blog, Uhum. e tenho indicado, assim, uma série de livros importantes a respeito da consciência individual, tanto para o feminino quanto para o masculino, e que esses livros são verdadeiras obras de arte, que eles trazem uma consciência muito clara sobre o estudo profundo da psicologia analítica que se passa através da obra de Carl Gustav Jung, e é desenvolvida durante pelo menos 50 anos em Zurique, na Suíça, e a partir daí a produção muito grande de um material sobre a questão da vida, sobre a questão da mente e tudo mais. Eu vou deixar até anotado aqui, Osmar, cada pilarzinho que a gente passar aqui, eu tô com medo, hein, Pedro? Tô com medo que eu tô que viro toda hora aqui, o Osmar tem que ficar anotando aqui. Eu trouxe até meu notebook hoje, porque eu digito mais rápido, porque aqui é aula, aqui não é só informação, não. Uma aula para mim isso aqui. Se eu estiver virando demais, atrapalhando o áudio, você me chama aí, viu? A gente vai dando uma dica, eu acho que é legal uma dica para cada pilar, né, Osmar? A gente falando sobre um livro aí que a pessoa Ah, pode com cer ler. sim, Então, mas assim, hoje vai ser pauleira. Hoje, assim, tá. vamos fazer realmente informações aqui bastante relevantes para a turma aqui do Dicicast, né? E eu já vou começar pesado aqui, Osmar, para a gente criar a base para falar desses pilares aí, né? Corpo, família, profissão, parte social e financeiro. E eu acho que tudo isso está atrelado, que a gente conversou um pouquinho, né? Na disciplina. Porque se a gente está querendo falar em prosperar o ano todo, a gente tem que fazer algo que seja repetitivo o ano todo também, né? E nesse caso da disciplina,
a gente sabe que essa que é a base, né, para qualquer resultado, eh, iniciar algo e dar um resultado em algo, porque as coisas são feitas com o tempo, né, de um dia para o outro. E se a disciplina é a base para o sucesso, né, como que funciona essa questão da disciplina na nossa mente? Porque tem gente que consegue ter essa disciplina, tem gente que não consegue ter uma disciplina. Pois é, é interessante, porque a disciplina ela cria o hábito, é o ritual. É muito interessante essa questão toda do ritual, porque ele obedece a tarefas e a horários que nós somos limitados por esses papéis, né. E, por exemplo, uma pessoa que quer lidar com o vício, seja ele qual for, aquilo está de tal forma impregnado no ritual de vida dele que inconscientemente ele está fazendo aquilo e ele tem que lutar para poder resolver aquele problema do vício. Do mesma maneira, ele luta também para colocar algum tipo de costume, de comportamento, de atitude que para ele é importante. Outra E essa disciplina ela está relacionada a todos esses pilares. porque você eu até eu coloquei num viés aqui da pergunta da disciplina, Osmar, e vou até reformular essa pergunta. Porque a disciplina, na verdade, ela é sim, ela pode ser eu coloquei num viés de ser uma coisa boa, mas ela também pode ser uma coisa ruim, dependendo do que você estiver fazendo. Porque como você falou do vício, é a disciplina de você utilizar alguma droga legal ou ilegal por muito tempo, então é uma disciplina também isso daí. Então deixa eu melhorar a pergunta, assim, por que que a gente tem, dificuldades de ter disciplinas aonde a gente tem resultados melhores? Porque dá mais Essa trabalho, será? não é porque nós somos guiados por um programa inconsciente que é o sistema de crença. Esse sistema de crença é que dificulta todas as mudanças. As mudanças são necessárias, porque a única coisa que existe no universo é a mudança, né. Uhum. Essa é uma verdade filosófica que a gente não consegue desmentir. Então, é só você olhar para uma floresta, que ela está mudando o tempo todo e ela se mantém porque muda. Agora, o ego, essa parte da personalidade, ele tem a prepotência de achar que tem um conhecimento de controle sobre tudo. Uhum. E aí, ele tem essa parte, da ambivalência, do paradoxo, do que ele sabe, então ele não aprende mais nada. Ele tem o sistema de crença é que faz com que ele tenha dificuldade de mudar hábitos para poder criar uma disciplina de desenvolvimento. Então É trabalhar os sempre o sistema de crença, é esse que a gente tem que olhar. certo. E então, falando dessa disciplina, né, porque eu vinculo muito a questão da disciplina na parte do exercício, né, assim, muitas pessoas estão mas a disciplina é para tudo, para o trabalho, para leitura, para qualquer coisa. E já entrando no nosso primeiro pilar, que é a parte do corpo, né, que é um pilar que é fundamental para a gente poder desenvolver, a base para poder fazer tudo, né, pra você estar bem com a família, para você estar bem no meio social, para você trabalhar melhor, né, para você ganhar mais dinheiro. E por que que as pessoas procrastinam tanto essa parte aí do exercício, físico? Eh, Também Ah, porque é o sistema de crença, né, você falou ali nisso, mas elas sabem que é importante. Então por que que as pessoas não fazem algo que elas sabem que é importante? Porque dá porque o exercício físico é algo que gera dor para eles ou por causa que é um trauma ou porque qual que é a situação é, emocional que envolve? com certeza é a autoimagem, a falta de autorrespeito, a falta de autoestima, e então ele vai procrastinando, porque é um processo que a gente chama de, eh, que é um pacto de vingança contra ele mesmo. Ele não se acha merecedor e principalmente por todo o processo das instituições, desde família, todas as outras, que colocam uma série de restrições para ele, então ele não se conhece, não se vê como merecedor desse progresso. Então, a solução inicial de tudo isso é um trabalho de meditação. Ah, legal. A meditação ela vai encaminhar essa conversa interior, porque esse sistema de crença ele é mantido por partes nossas que estão reprimidas, que nós chamamos na psicologia de complexo. Então, uma pessoa complexada, que tem muito complexo, ela tem muita conversa interior
é que faz com que ela não se encontre no direito. Olha, cuidado, pode não dar certo, né? O sol está quente, mas pode de repente chover. Então, esse tipo de pessoa, ela vai sendo cada vez mais restritivo, e esse sistema de crença: Eu posso me machucar, posso fazer "Posso uma me machucar, lesão. Uhum, cuidado, é melhor você não comprar isso não, porque, não é, o dinheiro pode faltar e tal depois". uhum. E aí, então, a pessoa ela vai ficando travada. E aí é interessante que tem um psicólogo que chama isso de pacto de vingança, que é a vingança de você contra você mesmo. Já que eu não presto, já que eu não mereço, porque isso foi colocado lá na educação através do sistema de castração, desde o início da infância, que é um tipo de adestramento. Então, a criança, na sua fantasia, na sua criatividade e alegria, ela é totalmente podada para poder servir a um projeto de frustração dos pais ou da sociedade como um todo, né. Não, e fora do você falou aí da infância, fora às vezes o exemplo dentro de casa, né, que aí já vai gerando todo o sistema de crença de não praticar esporte, de não acordar cedo para ir fazer uma caminhada, de não ir para um parque fazer o exercício, de não ir para academia. E eu queria até passar para você aqui, né, passar para a turma também do Discast, é engraçado essa questão do eu eu tenho eu já tenho um hábito de fazer exercício há muito tempo, né, e hoje eu estava Sim, hoje não, essa semana eu vou falar. Essa semana eu tô acordando e tá uma situação assim de porque eu faço exercício às 6 da manhã, né. Eu acordo às 5, sempre 1 hora antes, porque eu faço todo esse ritual, de meditação. Primeiro eu acordo, faço minha meditação, depois faço alimentação e depois eu desço pra academia. E essa rotina, por exemplo, essa semana ela tá assim, uma situação de: "Cara, acordo 5 horas", falei: "Pra que eu vou acordar 5 horas pra poder fazer exercício?". Só que aí eu tenho um hábito tão já tô falando isso em, sei lá, 5, 6, 7 anos que eu faço isso, que aí eu vou no impulso. Só que é uma dica que eu dou pra galera que tá tentando fazer isso, quando a gente começa a mudar realmente as coisas da vida, Osmar, e eu percebi isso hoje, eu senti isso hoje, que quando você tem certeza que é aquilo que você vai fazer, mesmo que o teu corpo fale não, mesmo que a tua mente fale não, você tem certeza que você vai ter um resultado, você vai sair de uma forma melhor dali. E e como eu já tenho certeza, por mais que eu acordei essa semana mais me boicotando de falar assim: "Pra que você vai?", aí fica aquela mentezinha, aquele barulhinho, aquele sonzinho: "Não, não vai não, fica mais na cama, vai às 6 horas", só que aí você falou, né, esse boicote, às 6 horas já não dá, porque aí eu já tenho que chegar na empresa, então eu não gosto de chegar tarde, senão aqui atrapalha todo o meu dia. E eu falei: "Não, é 5 horas". E aí eu faço uma reflexão pra mim, que ela tá muito clara, que eu acho que as pessoas têm que ter essa clareza. Eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar às 6, os primeiros 10, 15 minutos vai ser ruim, porque até você esquentar o corpo, começar a movimentar, mas todo o treino que eu faço quando eu termino, eu 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 agradeço, eu falei: "Ainda bem que eu vim", porque aí já fiz o exercício, o corpo já produziu endorfina, já produziu, né, adrenalina ali, eu já estou pronto para iniciar o trabalho. Então acaba que, eh, toda aquela frustração que ela vem no início de querer me boicotar, a certeza de saber que eu vou estar bem melhor na hora que eu terminar, não me faz parar e nem deixar de fazer, né. Então acaba que as pessoas que estão com essa dificuldade, não pensem, não vivam o momento, pensem no resultado que vai dar lá na frente. O resultado ele depende de certo esforço e também depende de tempo, né, Osmar? ele dá confiança, né. Para essa questão do corpo, então vamos colocar aqui a questão dos alimentos. Tem duas coisas que são soberanamente conhecidas, que elas são extremamente prejudicial, que é o álcool e o açúcar. Certo. Só que o açúcar não está apenas na forma, ele está também no carboidrato. Então, Uhum. quando o corpo ele recebe uma carga maior de carboidrato que transforma em açúcar o açúcar, ele entende que ele tem que reservar. E aí, então, você tem a questão da obesidade. Ela vem aí, são aumento de tecido que tem que ser alimentado pela circulação, né. Então isso aqui é muito importante,
inclusive a pessoa buscar a ajuda de um profissional para poder estabelecer uma alimentação que tenha todo essa parte importante. Tem material sobre isso, tem muitas coisas. As pessoas têm dificuldade de manter uma educação alimentar, exatamente por causa do problema da disciplina e por causa também da ansiedade. Uhum. Então, a ansiedade, ela faz com que você incorpore alimento, incorpore bebida, né? E aí há também o problema da combinação. E você tem tudo isso colocado em todo tipo de alimentação, das frutas, dos legumes, das verduras, das sementes. As sementes são muito importantes. Dentro desse processo aqui, já que a gente está falando sobre a questão de falar, existem 2 livros interessantes, Sim, legal. que um é o Cérebro Invisível, do Uhum. doutor Leon Polva, é um livro sobre o intestino, porque o intestino é o grande laboratório que através, das bactérias quebra os alimentos para poder distribuir a energia pelo corpo, então é fundamental. Uhum. E aí quando você fala dessa questão do intestino, tem toda a questão do que você vai consumir, né. Porque quando você fala, assim, Exatamente. muito carboidrato, você Isso. fica, eu não sei, eu assim, hoje como eu tenho Pesado. uma É, alimentação muito regrada, mas carboidrato ele é ele importante. é Tudo importante em e tudo mas tem ele os 2 acelera a lados. pessoa, não acelera não? Ac acelera algumas pessoas e Uhum. outras não, porque depende dos temperamentos. Aí vem a Ah, questão da medicina Ayurveda, que mostra que aquela pessoa que é propensa ao movimento, a outra que é eu propensa, né. começo a transpirar quando eu como É muito carboidrato. exatamente. E o Então, açúcar, né, Osmar? Que o açúcar eu acho que é o grande veneno hoje. o açúcar tem 2 livros, tem um livro antigo que é Uhum, Sugar Blue e tem um outro que uhum, é Barriga de Trigo. Que uhum, é que são livros importantes. Além do livro do Dr. Leon Polver, tem um outro livro aqui muito interessante, do Deepak Chopra, que é um médico extremamente um filósofo médico, né, que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. Corpo sem fron mente exatamente. Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, é isso aí. legal. Então, tem outros livros dele e tal, mas esse é o livro que vai cuidar do assunto que a gente está falando aqui. Osmar, sim, desse pilar corpo, para as pessoas que estão, né, querendo mudar essa vida, botar a meta aí para poder crescer. Alimentação, primeira coisa? Na verdade, tem um tópico que eu gostaria de falar rapidamente nele, depois Uhum. aprofundar se for o caso, que a pessoa tem que ter a consciência do conversar com o corpo dela. Ah, Porque é legal. o corpo é que Então, proporciona o deslocamento, o prazer, uhum, a alimentação. Então, muitas vezes ele é legal. muito maltratado. Aí, de vez em quando, ele dá um sinal. Ah, a pessoa destroncou o pé, para você parar, entende? Sim, uhum, Então, cada parte do corpo, somente a garganta, o estômago e o intestino, eles têm a ver com o processo. Na garganta eu não consigo engolir, no estômago eu não consigo digerir, no intestino eu não consigo assimilar. Assimilar o quê? O processo emocional, a vida, os medos, as coisas. Então, essa conversa com o corpo que vem da gratidão, eu te agradeço por todo o prazer que você me dá, pela beleza que você me faz ver, pelos caminhos que você me faz andar. Então isso é fundamental, porque o corpo uhum, tem uma inteligência própria dele, sim, que é mantida pelo sistema, que é o sistema cerebral, essa coisa toda. show. Então, Começa com a isso é conversa no corpo. conversa no corpo. Aí eu já E assim, pode fazer as perguntinhas também, sei lá, por que que eu tô fora do peso? É uma conversa também? Poderia ser esse tipo de conversa? pode ser o que O que eu que que estou colocando que está te desagradando. uhum, Aí então tem um processo profundo da uma yoga que você entra em contato com todas as células. Esse sistema é um sistema extremamente importante, porque elas vão trabalhar para você. as É uma células na grande hora fábrica. a célula porque ela vai entendendo isso, ó, tá, Exatamente, ela vai vamos entendendo. ajudar ele a entender isso dele, tá perguntando, a gente vai ajudar a Aí entender. então o Uhum, que que faz? Ela cria um problema, assim, bom, a pessoa não consegue manter no estômago, quer dizer, eu não quero isso, não consegue manter no intestino, dá diarreia, isso aqui me prejudica. Aí começa a começa a aparecer uma responder série. o corpo. Ah, O legal. corpo está respondendo, então é preciso estar em contato com ele.
Então, a bacana. alimentação tem muita coisa, tem outras coisas que nós precisamos falar, não é? Uhum, Eu não estou com pressa, mas uhum. você guia aí o Sim, tempo. assim, eu acho que botei até primeiro, corpo, conversa com o corpo. Conversa Conversou com o com o corpo. corpo, já começa a se entender ali as coisas que ele vai te mostrar que você precisa melhorar. Porque, Porque por o exemplo, quando eu fiz, eh, o pós-graduação, tinha uma professora minha da USP que ela escreveu um tema de doutorado, que corpos sofridos e mal amados. Eu tenho lá o livro, interessante que a pessoa ela corta o corpo, ela estica o corpo, ela coloca um monte de coisa no corpo para poder aparecer de um jeito que é. Tanto é que o cirurgião plástico, eles têm faz um estudo sobre o que a pessoa quer mudar e faz com que a pessoa, por exemplo, assine um documento, porque às vezes ela quer mudar o nariz, mas ela precisa mudar é a alma, não é o nariz, sim, entende? O nariz uhum, dela então ela acha que se ela mudar a forma, ela muda o interior. Não muda, mas se ela mudar o interior, ela muda a forma, sim, porque ela vai ser até a forma que é. uhum. Então o que identifica não é o corpo, né, é a sua mente, são as suas emoções, é a sua alma, né. Pô, legal. Isso é fundamental para a pessoa entender. Eu não tenho que me submeter a puxar a pele para lá, riscar de cá, esticar dali, enfiar silicone, esse negócio todo, é tudo muito maltratar o corpo, assim como a alimentação, Uhum, sabe. É uma coisa muito complicada isso. Então uhum. a base começa aí. Certo. Alimentou bem, a pessoa vai começar a ir no nutricionista, num profissional da área, que é importante, né, tirar o excesso do carboidrato, se preferência também reduzir muito o açúcar, moderadamente álcool e, eh, cigarro, tabaco de forma nenhuma, que eu acho que não tem nenhum benefício, zero, né. Não tem, absolutamente Aí nada. não você não tem nem que discutir isso daqui. É. Então álcool zero ou, tabaco zero. Sono, Osmar, Bom, também está envolvido com o corpo, com certeza, né, essa parte do dormir, do descansar e no sono acontece 2 situações extremamente importantes. Uma que é a liberação dos neurotransmissores dentro de um aspecto elétrico do cérebro, que faz com que a gente mantenha o que a gente chama de equilíbrio homeostático, quer dizer, pressão arterial, temperatura, batimento cardíaco, fome, sede, tudo que o corpo precisa é liberado pela hipófise durante o sono, não é? Então nós temos a higiene do sono, que a gente não pode ir para a cama com um monte de preocupação, depois de ver um uhum, filme de terror, depois de ficar com raiva, colocar uma televisão no quarto, né, depois de uhum, comer um monte de coisas que vão ser difíceis de digerir. Então, a higiene do sono é muito importante, tanto no também. aspecto do quarto, tanto no Uhum. aspecto de arrumar, Já vem tudo antes, né, que você falou, né, Osmar, porque tudo vamos antes. botar, se você falar se você preparar para o sono, você já aí a gente volta para um passo atrás. Alimentação, porque se você, sei lá, beber, comer demais já vai te atrapalhar. A questão do consumo, de conteúdo antes de dormir, né. Exatamente. Agora tem um conteúdo extremamente saudável, Uhum. que ele leva você para outras regiões do seu inconsciente, que é a gratidão. Ah, legal. Eu agradeço a vida, eu agradeço tudo que aconteceu comigo, né. Isso que antes de dormir fazer essa precezinha. Exatamente, Uhum. é. A gratidão ela Pelo é dia. fundamental, ela é a base Uhum. de toda a minha autoestima. Então, nesse ponto, tem um material que está colocado tem no YouTube, tem um livro que é do Neville Goddard, um inglês que escreveu muito sobre isso em 1940 e poucos e tal, que Sentir é o Segredo. Então ele vai falar muito sobre essa Isso é um questão. livro? É um artigo? É um livro pequeno que está no YouTube, mas ele Uhum. tem outros livros que estão colocados. O que interessa, esse livro pequeno é importante, que ele vai falar da consciência. Porque tudo que a gente está falando aqui é da consciência, a consciência de se alimentar, a consciência de ter disciplina, a consciência do Uhum. sono, né. Então o sono, ele libera os neurotransmissores, ele refaz todo o processo de energia, né, e ele não pode também não deve ser induzido através de nenhum tipo de químico, porque ele não vai representar essa consciência que eu vou dizer agora, que é o Uhum. material do sonho.
E você fala remédio para dormir que você está falando? É tipo Rivotril, tipo Uhum, os ansiolíticos e outras coisas mais. Seguinte, o que que acontece quando a pessoa tem uma dificuldade de dormir? Olha, às vezes ela passou por uma crise, passou por uma dificuldade qualquer, e ela não consegue relaxar, porque a primeira etapa do sono é o relaxamento. Ninguém dorme sem relaxar, soltar o corpo todo, respirar profundamente e tal. Então, mas se ela não conseguir dormir naquele dia, se não conseguir no outro dia, no terceiro dia não tem jeito, ela vai dormir. uhum, Então a gente não tem que ter esse medo de não dormir. uhum, Se a pessoa acordar, como tem acontecido nessas mudanças de energias que ocorrem com a Terra como um todo no momento, se ela acordar, ela vai ler alguma coisa que presta até vir o sono novamente. uhum, Eu atendi uma vez uma professora da UNB que ela dormia em 2 etapas. é, Ela dormia às 10h30, acordava 2 horas, aí ela levantava, escovava os dentes, lia alguma coisa, deitava às 4 de novo, acordava às 6. Era o jeito dela dormir. legal. Cada pessoa tem um jeito, nunca fez diferença para ela, né. Uhum. 9h30 eu estou com sono, 10 horas eu estou dormindo, 5 horas eu já acordei, já dormi tudo que eu precisava. Não tem mais o que fazer ali. Então, a pessoa não tem que ficar forçando para dormir, deixa o corpo à vontade, né, Mas fazendo esse ritual que você falou antes, né, porque fazendo esse também, ritual. se ela não muda nenhum hábito, aí ela não vai ter resultados diferentes na qualidade de sono, né. Se ela continua consumindo conteúdo ruim, assistindo jornal, televisão Comendo coisa ligada, pesada. comendo É, comida pesada, é, que mais que eu vejo que as pessoas hoje está muito normal, né, principalmente crianças que os pais têm que tomar cuidado. Eu falo que eu tenho 3 e é preocupação. é. Menino no videogame, então os meus chega um horário, eu falei: "Pode desligar o videogame que 1 hora, 2 horas antes, para poder a mente já começar a tranquilizar aí, porque senão ele dorme sonhando com aqueles jogos, e às vezes esses jogos de tiro, de coisa que você sabe que tudo Sim, acaba. muito movimento, muita violência, né. E É, tudo isso, né, Osmar, no caso dessa parte do sono, a gente também anotou uma coisa legal aqui, eh, se tiver uma dificuldade, aí vem essa questão de trabalhar esse apoio profissional com com essa parte do corpo, né. eu acho que a melhor coisa, é para a pessoa naturalmente conciliar o sono, é a meditação. Uhum, E a meditação ela pode começar assim: "Mas o que está acontecendo? Qual que é de fato o problema? Eu não posso resolver isso agora, eu vou anotar, uhum, amanhã eu resolvo isso. Essa hora não funciona nada". E eu então ela vai tirando essas preocupações todas e vai liberando a mente dela. Quando a hum, mente estiver vazia, ela começa a respirar, ela vai dormir, legal. não é. Agora, as pessoas podem fazer outras coisas que são verdadeiras e são íntimos. Buscar a sua parte espiritual, o seu eu superior, o seu anjo da guarda, dizer: "Cuida do meu sono, me leva para onde for preciso, para eu aprender ou para eu trabalhar", porque nós vamos ter uma vida ativa durante o sono, numa outra expressão dos nossos corpos, são os Uhum, corpos sutis. A uhum, gente tem que entender isso. O corpo físico, a hipófise que vai controlar todas as outras glândulas, ela precisa da escuridão. Então, quanto mais escuro tiver o quarto, melhor, ah, legal. não é? Uhum, E a outra coisa é exatamente aquele aquela parte física da cama, da altura de travesseiro, da uhum. coberta, da roupa que a pessoa Temperatura veste, do quarto. temperatura do quarto, essas Uhum, coisas todas, legal. não é? Então isso são coisas físicas que vão resolver. E a outra coisa importante do sono são os sonhos. Uhum, Eu vou só falar para a pessoa arrumar um caderno e anotar o sonho. uhum, Aí mais tarde nós vamos falar especificamente um dia só sobre os sim. sonhos. Então a dica é: anote seus sonhos e a gente Anote vai fazer seus um podcast só falando sobre sonhos, porque isso, realmente o assunto é bem vasto, né. é muito vasto e muito importante. Uhum, Então, durante o sono, em determinados períodos de ondas elétricas, no início, que a gente chama de sono REM, que é o movimento dos olhos, e ao acordar você tem os principais sonhos.
Então, o sonho, ele vai te indicar o processo interno que está reprimido no inconsciente, Uhum. de coisas que precisam ser resolvidas e de talentos que não estão sendo acessados, que todo mundo tem. E as pessoas que têm problema que comentam, falam que não conseguem sonhar, Osmar, ou Todo que mundo não lembram sonha todo sonho? dia. Todo mundo sonha. É uma questão, biológica, uma questão Como de respirar. como respirar. Uhum, Então elas não lembram, porque essa diferença entre a voltagem do cérebro na vigília e a voltagem do cérebro no sono são diferentes. Então, quando passa de uma para outra, aquele material fica esquecido. uhum, O que elas têm que fazer antes de dormir é colocar uma ordem que elas querem lembrar do sonho. E aí, qualquer pedaço que tiver, elas anotar, que seja uhum. uma frase, para estimular esse contato, né. Porque o sonho tem muitas. Eu sonho bastante. Às vezes a gente sonha e fala assim: o que, que tem a ver? Tem muito sonho que é bem confuso, né? Mas o importante é anotar que a gente depois pode inclusive depois fazer um podcast aí, quem sonhar, mandar os como um sonho pra gente poder avaliar, interpretar, Pode, fazer uma live, aí dá pra fazer umas coisas legais aí, porque realmente tem muito dá sonho louco aí que a gente fica assim, meu Deus, o que que tem. é, o que que significa isso? Exatamente. Então, como diz no Livro Vermelho, que é a base do trabalho do Jung, só foi publicado 50 anos depois da morte dele. Então ele diz lá num texto: "O espírito da profundeza", quer dizer, a consciência plena, não é, fez-me entender que o meu decidir, o meu agir depende dos meus sonhos, porque eles são as mensagens da alma. E aí, Uhum, então, a gente depois entra na questão de definir exatamente nesse texto o que que seria essa parte da alma, que não tem nada a ver com os conceitos que se fala dela, mas é uma entidade mental interdependente e subsistente em si mesma. Quer dizer, ela não depende do nosso julgamento, não depende da religião, nem depende da filosofia, nem nada. Bom, então, aí fica a importância do sonho, do sonho. O uhum, sono traz o sonho, porque no momento que a voltagem do cérebro diminui, ela desce. Aí então ela sai fora do controle, você fica completamente inerte, como se estivesse anestesiado, ou como se tivesse sob o efeito de um desmaio, e aí então essa outra parte ela emerge. uhum, E aí ela emerge dizendo assim: olha como é que está a situação da sua energia, olha como é que está a sua vida. E ela traz uma simbologia que é individual. uhum, Poucos são símbolos coletivos, como a água, o sol, a criança, né? A casa, as uhum. construções, então são símbolos coletivos que representa a questão de cada um, mas todos eles têm mensagem muito importante, né. Osmar, corpo, né? A gente já tá aqui no finalzinho do corpo, e no final vai gerar o quê? A gente criando essa base boa pro corpo aí, e com alimentação, com bom sono. A vitalidade, né, a disposição, a vitalidade não é só física, mas a certeza que eu estou cuidando daquilo que me transporta, porque, na final de contas, o que que é o corpo? O corpo é o hardware, é a máquina onde é que se expressa o software, a minha Uhum, mente. Então, ele está preparado para rodar qualquer programa, tá certo? Agora, se eu coloco nele umas substâncias tóxicas, ou se deixo de colocar, que ele também não pode ficar com fome, né? uhum, Então ele vai ficar com dificuldade para rodar os aplicativos e os programas mais modernos que tem hoje em dia, legal. tá certo? Bacana. Isso aí, galera. Corpo, primeiro ponto aí, primeiro pilar para vocês prosperarem aí durante o ano inteiro aí, tá? Vamos para o segundo, Osmar. Família, né? Família é algo que, né, que eu acho que toda pessoa precisa ter para poder crescer e desenvolver. Eu acho que depois até uma parte ali social, mas a nossa parte social inicia na família. E a família eu acho que ajuda e atrapalha, né? Então, quando Como ajuda. tudo, tem os dois lados, Sim. não E é como como, tudo. e como a gente, quando é criança, a gente não tem muita escolha, né? Quando acontecem algumas situações na família ali. Não. E como a gente faz para poder resolver essas coisas quando a gente já está adulto ali?
dos pontos familiares. Primeiro, assim, não sei se seria esse início, assim, o que seria o início da gente poder resolver na base familiar para poder a gente prosperar aí e estar tranquilo nesse pilar aí? A criança até os 6 anos, ela não tem o raciocínio muito claro. É só depois dos 7 anos que a parte cognitiva começa a funcionar. Até então, ela vive num mundo de fantasia, que é o mundo das princesas, das bruxas, dos cavaleiros, que os autores de contos infantis colocam e eles são eternos, embora o enredo seja muito simples, mas eles falam, por exemplo, de uma coisa importante, que é uma identidade divina ou identidade, que é a criança interior. Então, como está no Novo Testamento, a não ser que o homem volte a ser criança, ele não entra no reino, não é? "Ou deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino do céu", mas o céu não é um lugar, o céu é um estado de espírito, é uma mente, não é? Não Hum, é um local. Então, nessa fase de idade, até os 6 anos, a criança, ela tem as antenas para captar toda a energia. Se o pai briga com a mãe, se ela recebe castigo de alguma forma, porque ela tem que elaborar um aprendizado para a parte da psicomotricidade. Então, a primeira coisa quando a criança nasce, né, ela tem que, até os 3 meses, emitir uma coisa que a gente chama resposta sorriso, porque ela está afetivamente ligada. Então, o processo inicial da relação dela com a amamentação com o seio da mãe é que dá uma afetividade inicial que o Freud vai chamar de fase oral. Quer dizer, se essa fase oral não for bem vivida, ela vai gostar de comer coisa doce, ela vai gostar de comer coisa gelada, ela vai querer fumar, ela vai querer falar muito. aí Então já essa começa. fase não está estimulada, Uhum. né. Aí depois vem as outras fases todas, mas tem algumas que são interessantes, porque, por exemplo, a Deixa, criança. antes de você passar para essa próxima, vamos para essa primeira fase, né? Porque família acaba que a gente tem que ir lá na basezinha, né? Isso, então Essa, agora. a pessoa teve, ela teve essa situação não resolvida lá na infância mesmo, ali dos 3 meses. Mas Certo. agora ela é uma adulta. Ah, Aí tá. não tem como. Como ela faz para resolver essa situação? Porque às vezes muita gente que está escutando aqui o nosso bate-papo, ela está com esse problema, e é uma pessoa às vezes que está com 30, 40, 50, 60, 70 anos. Porque o que a gente está falando aqui não tem idade. Não, É para qualquer pessoa. qualquer E a pessoa, pessoa pode mudar em qualquer idade, qualquer né. idade, a mente não tem idade. E aí, essa situação que você falou que a pessoa acaba não tendo esse acolhimento aí nos 3 meses, essa criança, e depois, como ela desperta isso conscientemente para poder ela parar esse ciclo de comer muito doce, comer, É, eh demais, comer em excesso. é muito importante você falar isso, senão eu ia começar a fazer uma descrição das fases aqui, que talvez não seja esse o objetivo agora, Uhum, né. Então a gente pode pular essas partes que eu ia explicar agora, que é só dizer que o castigo e a repressão não educa porque constrange. uhum, O constrangimento não é educação. certo. Então, como que a pessoa pode resolver isso, como todos nós precisamos resolver uma fase que a gente não desenvolveu um acolhimento? A gente desenvolve isso através da consciência de quem é de fato a criança, do que foi não foi acolhido, e através desse trabalho. Tem muito material, eu queria só indicar um livro, Uhum, que é A Passagem do Meio. certo. Aí ele vai falar no primeiro capítulo sobre o Dr. James Hollis, eu conheci pessoalmente. eh, Ele vai falar da personalidade provisória, quer dizer, aquela personalidade que foi possível desenvolver porque a criança não foi acolhida. Aí ele vai falar da questão da criança interior, que ela precisou desenvolver ou um excesso de timidez ou um excesso de agressividade para poder existir, não é. De qualquer maneira, ou ela deixa de investir ou ela investe errado, então ela vai ter sérios problemas. Isso vai repercutir tremendamente na vida afetiva, nas relações de afetividade. Então, essa constelação familiar, no dizer de Bert Helling, que é a questão do trabalho da constelação familiar,
Ele não vai curar, mas vai mostrar inicialmente o teatro. Nós precisamos de entender, como diz o doutor James Hollis, muito de nós tivemos pais feridos que não foram capazes de satisfazer nossas necessidades de carinho e poder. Bom, mas aqueles pais tiveram também os pais deles. Assim como a gente pode analisar a sucessão física do nosso DNA como uma hereditariedade, também essas histórias começam a repetir, não é? Uhum. E a única forma de desenvolver uma ressignificação da vida, é o nome que a gente dá, que eles chamam de passagem do meio, não é exatamente cronológico, mas acontece por volta de 40, 50 anos, aonde a pessoa precisa criar um renascimento, uma ressignificação. É exatamente a consciência que faz isso. Você não vai fazer isso se você não ler ou se você não ouvir. Então a terapia, ela não é um processo de identificar comportamentos eh 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 eh, neuróticos seu, mas entender como que você está funcionando para te dizer aonde que você pode fazer aquela mudança. Aí você vai lutar com o sistema de crença que está, Implantado. cristalizado. Uhum. Mas como que você vai lutar com o sistema de crença? Brigar com ele? Você não pode brigar com o que você é, senão você não muda nada. Você tem que acolher. Esse acolhimento devolve essa energia para o ego, para a personalidade. E aí você começa a florescer. Então, a gente vai dizer que um relacionamento só dá certo quando um não precisa mais do outro. Mas quando que um não precisa mais do outro? Quando cada um resolve o seu problema de origem. Senão ele vai projetar no outro as suas expectativas que o outro nunca pode cumprir. Uhum. Então, a questão da família é esse bojo esse complexo, esse sistema extremamente inicial que precisa ser curado. Curado através da gentileza, do acolhimento, da afetividade. Porque se você precisar realmente de uma ajuda, mesmo que exista algum tipo de dificuldade afetiva, é a família que vai te acolher, isso não tem dúvida. Sim. É meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é isso. E Então, quando não tem, Osmar, assim, a gente está, né, pegando uma base mais comum, mas quando a pessoa é um órfão, por exemplo, ela vai se basear em que família? bom, aí nós temos a parte social, né. Uhum. Nós temos a parte social e depois nós temos uma parte mais profunda que a gente chama de família espiritual, quer dizer, aquela pessoa não tem nenhum laço consanguíneo, mas você tem uma relação com ela de extrema confiança. Então, essas são as pessoas que a vida coloca na nossa vida, Entendi. no nosso caminho, né. Porque a gente às vezes quer só atrelado à família, a família pai, mãe, vamos colocar de sangue, né, mas É, a família não às vezes não é isso daí, né, só isso daí. Às vezes quem não tem uma família, ela vai criar uma família em outro local. e é o Pode que ser num orfanato, talvez a família da pessoa vai ser ali num orfanato, ou se ela for adotada num local onde ela foi adotada, né, bem. ela vai poder, se ela conseguir trabalhar uma identidade que não vai deixar marca daquele abandono inicial, porque a adoção, ela traz em si um abandono inicial. O Uhum, orfanato a mesma coisa. Se ela conseguir trabalhar isso, ela vai conseguir, colocar a sua identidade de criança interior, né. Criança interior, o que que é? É a alegria, a espontaneidade, a falta de ostentação, de objetal, ela é tranquila, de uma certa forma, né. Então ela uhum, traz uma paz muito grande. Então, a criança tem aquela luz, essa luz ela é mantida até essa idade, onde é que ela não é adestrada pela escola, pela religião, pela sociedade toda, né. Então essas instituições envelheceram, não atende a criança de hoje. uhum, E aí então a facilidade que ela tem de entrar nas redes sociais, nos programas e tudo, essa necessidade dela é exatamente por isso, porque essa criança é uma outra criança. Ela não é como nós fomos, né, a época mudou completamente. E a gente então tem que fazer o que você estava falando há pouco: "Olha, agora nós temos que desligar,
os jogos, né? Mas através dos jogos, através desse trabalho, você também passa conteúdo. Tem os 2 conteúdos, o que não presta e o outro conteúdo, né. Uhum. Então, essa questão da família, o que seria mais interessante? A gente resgatar uma afetividade que não pôde ser vivida. Sem essa afetividade, Osmar, dificilmente a pessoa vai conseguir prosperar, né, ou não consegue prosperar, se ela Não, ela resolver isso. fica subserviente, né, Uhum. porque ela faz concessões para poder ser acolhida. Então ela precisa corrigir, não, não se colocar subserviente para os grupos que ela frequenta, mas ela precisa, acolher inicialmente ela mesma, né, porque a necessidade interna dela que faz com que ela tenha expectativa sobre o comportamento do outro, né. Uhum. Aí a expectativa nunca pode ser cumprida, então ela fica com raiva do outro, ela briga com o outro, porque o outro não fez o que ela queria, né. Uhum. E afinal de contas, essa expectativa que não foi cumprida leva para a frustração e ela fica na luta sem sair, né. Entendi. Então, ela tem que ir lá na origem, na criança interior, acolher a criança. E aí tem esse material e tem outros materiais que é exatamente tem um livro esgotado que chama Ao Encontro da Criança Interior, Uhum. que é um livro de todos os autores que escreveram sobre esse tema. Inclusive, os gênios foram que tiveram a criança preservada, né. É o caso do Einstein, por exemplo, como ele não falava até os 5 anos e não era fluente até os 9, então a criança interior foi totalmente preservada. Aí então a genialidade dele se manifestou, né. É, a gente interfere muito, né, pra falar a gente quando fica adulta ali na base do Entende? influencia muito a importância da gente estar consciente para a gente poder educar melhor, né, as nossas crianças, e não falo das nossas crianças dos meus filhos só, mas Sim, dos meus que estão próximos, sobrinho, um todas as crianças, um né. filho de um É, amigo que vem junto pra gente, sei lá, passear com os meus filhos, então é. a gente tem que estar atento realmente, isso daí. Legal, família ó, todos os livros que a gente está passando aqui, turma, a gente vai deixar na descrição do viu, eu tô anotando aqui, Pedro, pra gente deixar na descrição da turma aí, né, para poder o pessoal ler, pegar, comprar e buscar para poder ir estudando, né, porque é hábito, vamos estudar gente, É, isso. tem gente que tem facilidade de baixar, esses arquivos eletrônicos, né. Às vezes tem audiobook também, facilita, né, É, porque não tem muita isso. hábito de leitura. Vamos lá galera, terceiro ponto, Osmar, terceiro pilar, e a gente está falando agora de profissão, né, profissão é algo importante porque a gente está ali, né, precisando, eu acho que ele entra um pouquinho no social, mas ele entra na parte do dia a dia, trabalho, né. Uhum. E no caso desse pilar profissão, o que que Eu acho que a primeira atitude na profissão é a qualidade do que a pessoa faz, porque isso dá para ela uma representação de dignidade. Ainda que ela ache, assim, que ela não é aquilo que ela queria fazer, ou que ela não é isso que eu ia receba perguntar. o Uhum, quanto ela queria, ela só pode mudar se ela der conta daquilo que ela está fazendo. uhum. Então tem uma história interessante daquele, chefe de cozinha famoso que espalhou pelo mundo todo, que é o James Oliver, né, um inglês. Então ele praticamente na história que passa dele, ele foi criado com o pai, né. E ele frequentava uma escola muito boa, e o pai sempre mantinha ele ali junto, tinha um restaurante muito bom, e o pai vivia disso, e ele estava no meio lá do pessoal, e ele estudava numa escola muito boa que o pai pagava para ele desenvolver. E naquela escola tinha alguns eventos que eram caros, viagem, essas coisas todas. E numa desses eventos o pai falou: "Mas a gente não tem dinheiro para isso". Aí ele fala: "Mas como que a gente ganha dinheiro?". Ele tinha na época 8 anos, o pai falou: "Olha, uma pessoa igual você ganha dinheiro fazendo pequenas coisas, varrendo o chão, limpando as mesas". Então ele começou a fazer isso no restaurante, e isso teve um efeito muito Legal, grande hein. sobre o pessoal que trabalhava. "Poxa, mas esse menino é especial. Olha só como é que ele está preocupado
e começaram a ensinar as coisas para ele. E Uhum. com 18 anos ele era chefe de cozinha. Então, é uma história de construção. Uhum. Quer dizer, aquele pai, ele estava mostrando uma realidade para aquele filho, mas de uma forma lúdica. Como é que ganha dinheiro? A mesma história se conta lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, que os 2 meninos amigos, Hum. eles queriam dinheiro, então começaram a desmanchar, a fundir as bisnagas de pasta de dente, que era feita de chumbo, para poder cunhar moeda. Aí Uhum. quando o pai viu aquilo, falou assim: "Gente, vocês não podem fazer isso não, isso aí é o governo que faz". E aí então vem toda a história, que é uma Uhum. história lúdica, né. Como é que a gente ganha dinheiro? A gente põe a cabeça para funcionar, é isso que ganha dinheiro. Então, o pai rico era um empresário que trabalhava muito para manter as coisas, né. E o pai pobre era um professor universitário que todo ano tinha que pintar a casa, trocar de carro e pagava mais imposto de renda e tal. E o filho dele, que era amigo do filho do Rico, né? pai rico, né, começou uma outra jornada de vida. Quer dizer, o livro não fala de como ganhar dinheiro, Hum. ele fala de consciência, e é isso que é Hum. interessante. Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. Né. Interessante que volta um pouquinho atrás e fala sobre família, né? Fala sobre Ele família, vivenciou exatamente. aquilo na família de outra pessoa e gerou essa consciência nessa outra criança, né? Por Exatamente. isso que a gente é responsável por tudo que está em volta da gente. A gente é o único responsável por tudo que acontece com a gente, Sim, às vezes você acha que sabe. não, mas você está ajudando uma pessoa como um membro, assim, tá junto com o teu filho, é um amigo dele, você está ajudando ele positivamente para É, ele. o pai rico o pai pobre falava para o filho, o professor: "Você tem que estudar para você arrumar um bom emprego, fazer um concurso". E o pai rico falava: "Você tem que estudar para você montar uma empresa para você poder Uhum, fazer negócio". Foi exatamente o que aconteceu na história. Porque a história começa de uma forma interessante, que uma família dá um cartão de crédito para o filho, né, e de repente, quando vê, ele estoura o cartão de crédito. E eles tiveram que tomar o cartão de crédito dele, destruir, quer dizer, não tinha consciência nenhuma financeira, que é um dos pilares que a gente vai falar uhum, na frente. Mas o financeiro, o trabalho tem a ver com o financeiro. Então, é, diz que cada trabalhador é digno do seu salário, não é? uhum, Então, aí tem essa parábola toda do trabalhador que chega de manhã, o outro que chega na hora do almoço, o outro que chega à tarde, tudo. Eu queria falar exatamente sobre essa qualidade do trabalho. Como é que você quer ser remunerado se você faz o seu trabalho mal feito de qualquer maneira? Eu já fiz a minha uhum, parte, eu vou embora, uhum, entende? Não estão me pagando hora extra, que é uma outra situação particular da nossa cultura. uhum, Quer dizer, o problema, eu não quero entrar muito nisso, mas as leis trabalhistas são contra o trabalhador, que elas garantem tanto direito que quem dá emprego, que são as pequenas empresas, dá emprego para as pessoas que têm pouca qualificação. Elas têm que enfrentar toda aquela quantidade de exigência. uhum, Então, era preferível que não tivesse tanta exigência e a pessoa tivesse um emprego. uhum, Essa é a questão fundamental. Aí entra a questão da qualidade do que a pessoa faz, uhum. não É é? isso que eu queria saber, Osmar, porque assim, hoje está muito em voga aí, a pessoa, fazer o que gosta. Mas, de novo, né, é uma construção. Eu sempre penso como uma construção. E às vezes fazer o que gosta, quando eu contrato aqui hoje na Digital Connect, eu tenho uma regra. Primeiro, eu busco sempre pessoas para fazer aquilo que elas se identificam, que ela não vai conseguir fazer por muito tempo algo que ela não se identifica. Exemplo, eu vou colocar uma pessoa que é mais organizada, que gosta de um trabalho mais, eh, vamos dizer assim, mais mecânico. Ela não vai dar certo em vendas, porque vendas é um trabalho muito dinâmico, é um trabalho mais desafiador, é um trabalho Criativo. que não é um salário fixo, É, você às vezes está recebendo bem no mês, outro mês cai um pouquinho, você não recebe a mesma coisa. E tem pessoas que têm esse outro lado de ser uma coisa mais repetitiva, que gostam. E elas estão felizes desse jeito. E a outra que está vendendo, que está na correria e fala com o cliente, que ela é mais extrovertida, elas também estão felizes.
Então, assim, a primeira coisa que eu preocupo é em relação a esse ponto. Mas às vezes as pessoas, elas têm que entender que elas não vão fazer somente o que elas gostam de fazer, como tudo na vida, né. Se a gente não vai se a gente fosse comer só o que a gente gosta, se a gente fosse beber o que a gente gosta, cara, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. E no caso eu até uso uma regra, eu falei: "Na nossa empresa a gente preocupa o seguinte, para o que você for fazer", e aí vai a pergunta depois que eu queria te fazer, você tem que fazer pelo menos 80% do tempo aqui, 70 a 80% do tempo dentro da Digital Connect, você tem que fazer o que você gosta, o que Uhum. você se identifica. Certo. Agora tem 20, 30% do tempo que você não vai fazer o que você gosta, Uhum. porque tem coisa que tem que ser feito, e mesmo que a gente não goste de fazer. E como que as pessoas hoje elas estão assim tão, acho que essa venda na internet ela está muito, né, vídeos, as pessoas, eh eu acho que as pessoas têm que fazer sim o que gostam, isso que eu não tenho dúvida, né, mas eu acho que está ficando meio banalizado em relação à à forma que está sendo passada. Porque às vezes também o que você quer em relação a um tipo de resultado, você vai acabar fazendo algumas coisas muitas coisas que você não gosta, pra você chegar naquele tipo de resultado, né. E eu não estou falando de fazer coisas que eu não gosto, que nada de forma ilegal, né, imoral. Vamos fazer coisas corretas. Exemplo, você quer fazer você quer ter um resultado de correr uma maratona. Cara, você tem que fazer um treino mais longo que é chato e você tem que fazer. Mas você não quer aquele resultado? Então você tem que fazer as coisas também chatas. Vai ter dia que você vai fazer um treino mais bacana e tem um dia que você vai fazer um ruim. Como que a pessoa, emocionalmente, internamente, ela e aí volta lá no início que a gente falou assim, ela não se deixa, Volta lá no lá no início. início, se procrastinar, É, porque ela começa a gerar uma frustração, ela pum, para, é. porque ela só quer 100% fazer o que gosta. Como ela trabalhar isso dentro dela? Bom, o ambiente de trabalho, como os outros ambientes, eles têm que ter uma afetividade. Uma das coisas que atrapalha o ambiente de trabalho, exatamente, são as dificuldades emocionais das pessoas, que elas começam a projetar suas necessidades ou os seus problemas. Então esse é a questão generalizada que a gestão tem que tomar conta. Uhum. E aí ela tem E que sobre ter. gestão, né, mas fazendo uma pausa, a gente tem um vídeo, depois você deixa também, sobre liderança, já o Lucas que está aí, viu Lucas? Sobre liderança e sobre poder, que vai muito que o Osmar vai falar aqui agora também, mas está bem completinho lá. Porque o gestor ele não pode deixar acontecer dentro da relação de trabalho a injustiça. É, então, ele tem que trabalhar para poder haver uma afetividade, as pessoas têm identificação com o projeto da empresa, isso é fundamental. Então, quer dizer, quando ele vai desenvolver um empreendimento, ele tem que saber que ele vai lidar com vários tipos de sistemas diferentes, pessoas que vieram de famílias diferentes, que vão fazer trabalho diferente, e tem que ter um trabalho de conciliação entre isso aí. Ontem, inclusive, eu conversando com o empresário, a gestora me falou do problema que eles chamam de fofoca, essa coisa toda. Em alguns tipos de atividades, isso é muito comum. Por exemplo, no caso dos hospitais e clínicas, é uma coisa comum, porque o prestador de serviço principal é o médico. E aí ele não está focado na gestão, ele está focado em atender aquelas pessoas, ele atende naquele lugar, atende outro, atende outro. Aí ele pega uma pessoa controladora e coloca para poder tomar conta do pessoal que faz o trabalho, das enfermeiras, das atendentes, das pessoas da recepção e tudo. E aquela pessoa que é controlador ganha um excelente salário para poder manter aquele pessoal ali fazendo aquele trabalho que ganha um salário pequeno. Mas a empresa ligada a essa coisa, ela ganha muito. Então, quer dizer, há um processo de injustiça dentro desse tipo de trabalho. Então, existe essa questão fundamental de criar um ambiente propício, porque a pessoa também, quando ela encontra um ambiente saudável, ela também vai ficar saudável. Uhum. E existe a questão daí de poder colocar a qualidade acima de tudo. Quando a pessoa não gosta do que faz, ela precisa fazer o que faz com qualidade para ela poder sair dele, né. Aí quando ela sai dele, ela então pode se candidatar a fazer uma coisa diferente, fala: "Pô, essa pessoa está perdida aqui fazendo esse trabalho". Agora Cara, essa dica aí, galera, anote aí. Essa dica aí vai mudar a vida de muita gente. agora, como eu já trabalhei em gestão muitas vezes,
Eu já vi assim: "Escuta, a gente precisa contratar uma pessoa para esse lugar". Aí alguém fala assim: "Ah, mas tem o fulano, a gente podia dar uma chance para ele". Eu falo assim: "Não, mas ele está muito bem ali. Ele faz aquilo ali muito bem, ele não está pedindo nada, ele está satisfeito". Então, essa acomodação ela é prejudicial. Uhum, Então, se a pessoa vem com outras ideias, se ela vem arejada para dizer: "Olha, isso aqui pode ser feito de outro jeito". Por exemplo, você vende painéis, né, uhum. Painéis eh, fotovoltaicos. Uhum, fotovoltaico. Aí você colocou um monte de painel ali, para você poder exibir os tipos que é, como é que é a montagem, tudo. E aí chega um cara e fala assim: "Olha, mas esses painéis não funcionam não? Vamos ligar eles aqui para poder gerar energia para a empresa, porque aí eu posso mostrar à pessoa o quanto que eles geram, eu coloco um medidor, coloco isso, coloco aquilo". Aí quando o cara chega, fala: "Cara, esse negócio está funcionando, olha só, eu quero isso para mim". Quer uhum, dizer, você está entendendo? Então, foi o caso de uma pessoa muito interessante que eu atendi, que ele é um artista conhecido até internacionalmente. uhum, E ele montou uma academia de música, e aí então ele também tocava numa banda importante, e aí então ele tinha que tirar o som para fazer os eventos daquela banda. uhum. Eu falei: "Você tem que tirar lá na sua escola, é lá, porque você é o elemento que fez aquilo funcionar, Legal. você é a alma daquilo". Aí todo mundo disse: "Ó, fulano está aí, ele está dando aula, fulano está aí". Só da pessoa olhar e fazer o trabalho. Uhum, Então isso é fundamental. Quer dizer, essa disposição que a gente fala do corpo, que a gente fala do sono, a pessoa vai chegar inteira para uhum. poder fazer com entusiasmo aquilo que ela está fazendo, né. E esse entusiasmo inicial do trabalho, ele é fundamental. Sim. E se a Que gera um pessoa quer mudar recurso, de né, Osmar? serviço, ela precisa provar que ela faz aquilo bem feito, pode fazer outras coisas, senão não sai dali, Mesmo fazendo o que não gosta, né, que é mesmo importante, você fazendo o que não falou. gosta, Bacana, isso aí. né. É uma construção. E aí, a outra coisa da gestão aqui são os feedbacks para ele poder organizar. Ele E vê e os não só o feedback do vamos colocar, que eu acho que é importante também a gente coloca que a gente tá falando sobre profissão, né, pessoal. Eu acho que é importante a própria pessoa dar feedback para ela mesma. Ela fazer, vamos dizer assim, seria uma autoavaliação dela, né, um feedback para ela. Porque às vezes, claro, do gestor que está fazendo, o líder que tá liderando as pessoas, é importantíssimo, mas falta muito feedback e autoavaliação de você para você mesmo, né. e aí a outra questão seria o aperfeiçoamento. Aonde eu posso aprender mais sobre isso? Tem livro, tem curso, Uhum. tem material na internet, que tem uma quantidade enorme de material. Como é que isso pode ser feito, não é? E Eu anotei que você falou, né, material, vamos falar de materiais. Tem um Pai Rico, Pai Pobre, acho que é um livro que você comentou, eu acho que vale a pena a gente colocar para o lado profissional, trabalho, né, é, de e dica. Algum outro livro também que você sugeriria para a turma bom, o aí? livro que hoje está mais consumido para essa questão toda é o livro do J. Peterson, né? Que é um grande, psicólogo canadense, que é As 12 Regras para a Vida, Ah, esse livro é muito bom. não é? Bom, ainda bem que você é testemunha, né. Uhum. Eu estou falando de material profissional. Agora, depois, quem tiver interessado em aprofundar, tem um material que a gente chama transcendente, que Uhum, está ligado a sonhos, essa parte da mente interior, essa coisa toda. A uhum. gente vai falar disso quando falar dos sonhos, né, É em isso aí, outra. conectados e conectadas. Vamos anotar. E tem livro para muitos aí, quem gosta de doce, de sal, para ler, para poder crescer não só em 2023, mas para toda a vida, né, Osmar? Para toda a vida. Isso aí. Eu acho que alguns livros, eles são icônicos para a vida toda, não é, Uhum, desses autores. Então eu considero verdadeiras obras de arte, não pelo conteúdo acadêmico, mas pelo contrário, aquele conteúdo que pode ser consumido por qualquer pessoa, que é uhum, o caso do livro A Passagem do Meio, né, uhum. e outros livros dele, não todos, e outros livros dele. Aliás, a ideia dele não era escrever coisa acadêmica, né. Osmar, e aí eu acho que se a pessoa, ela ela quer prosperar o ano todo, quer prosperar para a vida dela, porque o que a gente está falando aqui, como a gente falou no início, é atemporal. Ela cuidou do corpo dela, tá tinindo, comendo bem, dormindo bem, sonhando, anotando. Ela fez essa reformulação com a família, tá bem com os filhos, tá bem com os pais, tá bem com, eh, com os tios. Ela
está desempenhando bem no trabalho, no lado profissional, né, entendeu tudo que a gente falou aqui para ela, e ela tá ali, mesmo fazendo às vezes é uma coisa que não é o que ela se identifica 100%, mas tá fazendo bem feito e sabe que daqui a pouco ela vai mudar de cargo e vai fazer aquilo que ela gosta de fazer, aí entra na parte social. Assim, ela conseguiu resolver esses 3 pilares, né, corpo, família, profissão, barra trabalho, vou colocar assim, e agora entra no social. Eu acho que ela já está completa para começar a dar alguns passozinhos aí, né, no social. A Eh primeira questão aqui do social é a questão da autoimagem, né, eh, e ela ter uma percepção de como esse social funciona, para saber como ela vai se conectar ou não em determinados tipos de grupo, de evento e de outras coisas. Aí essa parte que ela conseguiu antes vai fazer uma grande diferença por causa da autoestima, por causa da segurança, né. E essa parte social, ela primeiro tem que mostrar, através dessa segurança dela, o que ela é. Quer uhum, dizer, ela tem que entrar nessas comunicações das redes sociais, do que for necessário, porque ninguém acho que hoje vive sem isso. Nós estamos uhum. aqui fazendo exatamente esse trabalho agora, Sim. né, através Com disso. conteúdo bom, né. Sem dancinha, sem Com sem conteúdo bom. mostrar o ficar mostrando o corpo aqui não, conteúdos bons, né, que a gente tá falando. Isso. Aí nós temos a fidelidade Hum, ao grupo social, às amizades, as coisas todas, né. E esse tipo de confiança, de amizade, ele parte pela questão fundamental do o autoacolhimento. Se você quer ser acolhido, você tem que acolher. Acolher não ter expectativa com relação ao outro. Então o julgamento, aqui ele é um veneno danado. Então eu não julgo. Você não pode julgar o outro, porque o julgamento ele está dentro do seu sistema de crença, não do sistema de crença do outro, não é. Então, Dei uma pergunta aqui dos julgamentos, Osmar, deixa eu botar uma polêmica aqui. Eh, vou colocar para pessoas que contratam empresas, né, vamos dizer assim, empregadores, mais voltado para empregadores. Mas quando a pessoa, você falou assim: "Não julga o outro", e aí eu não sei onde que mistura julgar e avaliar. Mas são coisas diferentes. tá, porque pra Quando gente não você vai misturar. avaliar, Uhum. você tem um trabalho para ser feito, você tem um papel a ser desempenhado. E aí você tem que analisar as questões técnicas e as questões pessoais. Você pode ter um cara muito bom tecnicamente, mas ele é muito ruim de convivência, ele vai perturbar a sua empresa, não vale a pena. É Pronto, preferível esse você que pegar uma pessoa que é muito bom de convivência e treinar tecnicamente. mas aí eu não vou entrar num julgamento, falei: "Cara, esse cara é assim, esse cara fala demais, esse cara Não, aí sempre tá de mau humor". você entra na avaliação, é diferente. Ah, tá. Se ele Quando que quiser é julgar então, Osmar? Onde que julgar julgar é colocar valor sobre o outro, é denegrir o outro, é no se sen é no sentido de você usar ironia, de usar alguma coisa. "Eu não sou assim, fulano é assim, você já viu como é que ele faz e tal? Pois é, ele usa essa roupa assim". Isso é muito, pesado, porque você entra naquela energia, e aquela uhum, energia te atrapalha, além de atrapalhar o outro. Cada um está no seu ponto de contato de vida. Isso é respeitado. Se seus olhos é capaz de enxergar no outro o divino você vai encontrado. Se não é capaz, você vai encontrar uma outra pessoa na luta pela vida. uhum. Então, essa questão da sua visão, os seus olhos é que vai definir o que o outro é. Agora, no sentido de um contexto, de um projeto de trabalho, aí é uma avaliação. Você precisa da pessoa com aquelas características. Aí você vai ver se ela pode adquirir, se ela já tem, e essas coisas todas. E vem o lado também do feedback, caso não seja questão de a pessoa entrar: "Ó, não entrou por causa disso, e aí eu vou te dar um feedback para você avaliar esses pontos aí". Eu preciso que você faça assim, inclusive na própria relação afetiva, é de relacionamento afetivo, quando existe um processo de relações abusivas, mas existe muita coisa envolvida, filho, patrimônio, uma série de coisas, a pessoa já caminhou muito tempo. Chega um ponto que eu falo: "Olha, nesse caso aqui, você precisa dizer que você precisa disso.
se isso pode ser feito, se ele pode ajudar nesse sentido, se ela pode ajudar nesse sentido. Porque você não pode continuar numa relação que ela vai te degradando, porque senão as doenças autoimunes vão te tomar. Uhum. Já que eu tenho que aturar isso, então o meu corpo ele vai dizer: "Olha, eu não quero Ah, isso". volta lá para o físico, hein. A gente volta para o físico, né. E tá Então tudo conectado, né. essa questão do social é importante. Uhum. Então aí tem algumas E aí coisas. entra num ponto aqui, Osmar, que você falou aqui, né, que a gente colocou social é comunicação, né, e feedback você falou. Tem 2 pontos de feedback, né, que entra na parte do julgamento, que a gente estava conversando agora, porque comunicação, social, comunicação, feedback. Se você dá um feedback onde você não está avaliando, você tá denegrindo a imagem da pessoa, você está julgando, certo? Então aí vem a comunicação errada, correto? Se eu estiver equivocado, aí você me corrige aí. Então, se a comunicação ela está em excesso, se ela tá debochando da pessoa, ela está fazendo um julgamento da pessoa, Exatamente, isso é muito agressivo. certo. Como o autoritarismo também é agressivo, aquele que tem o poder, utilizar esse poder no sentido, seja o cargo, seja recurso, seja qualquer coisa, para poder deixar o outro em evidência, né. Uhum. Deixar o problema do outro em evidência. E aí vem uma comunicação que é uma coisa que a gente conversou antes, que você colocou tão importante quanto que vem essa parte do julgamento, a forma de colocar. Mas às vezes a comunicação ela é muito relacionada ao social, porque você comunica com alguém, né. A parte de usar palavras, termos chulos ou agressivos, eh, onde que pesa essa parte aí? Porque eu vou dizer assim, eu vou dar um feedback para alguém, estou dando de forma chula, eu estou sempre julgando? Não, eu posso dar uma situação que eu não esteja julgando, mas estou usando também palavras chulas que não ajuda muito também. Aí você tem a forma, né. Uhum, Então nós temos 2 formas de comunicar, ou pelo ego, que é a parte lógica, a parte da análise, a parte do julgamento, né. Serve bem em algumas situações, ou pelo coração, que aí é a alma, que serve em todas as situações, né. Então, essa questão fundamental, da inteligência do coração, ela está, por exemplo, num livro que chama A Solução HeartMath. Esse livro está esgotado, em inglês ele está disponível na Amazon, é muito barato, uhum. e quando ele aparece eles cobram aí Como caro. que é o nome? A A solução? Solução HeartMath, está escrito lá, coração Uhum, matemática, né. Então, depois a gente vê a grafia direitinho e tá, passa para eles, né. tá. Então, o que que acontece nessa situação? Vamos dar um exemplo claro, Hum, já que nessa questão de feedback, outro dia que nós conversamos, uhum, eu pedi um feedback para você, você sabe que eu misturo muito as coisas, uhum, eu estou falando sobre a Terra, sai da Terra, eu vou para o Sol, começo a descrever Júpiter, e não é isso que a pessoa está querendo saber. Então, uhum, esse feedback para mim é muito importante, sabe, porque eu tenho que traduzir as coisas que eu gravo, as coisas que eu leio, as coisas que acontecem, tudo, né. uhum, E muitas vezes a pessoa está ali para poder entender só um pedacinho do corpo, ela não está interessada em uhum, saber sobre essas questões que agora a gente está falando. Naquele momento, é a questão do sono, da alimentação que interessa para ela. uhum, Então esse feedback ele pode ser dado da seguinte maneira: você pode fazer assim, a pessoa chega para você, um funcionário, vamos supor, fala assim: "Ô Rafael, eu estava pensando em trocar o meu carro, meu porque". Aí você fala, você vê assim, o carro dele tá bom, ele comprou tem 1 ano, ele está querendo só coisa, aí ele vai vender o carro dele por um valor menos do que vale, porque ele está querendo o uhum, outro que é novo, vai comprar outro a mais. Aí você pode falar com ele: "Você tá doido, rapaz? Você vai fazer isso, você pegou esse carro ano passado, ele está te servindo tão bem, agora que ele vai ficar bom, e depois você vai perder a valorização dele, você pode fazer isso". Então isso é o julgamento, isso é o ego. hum, Sabe. Se uhum, você tem liberdade para fazer isso, é outra coisa. uhum, Agora o coração, como é que faz? Você fala: "Engraçado, por que que você acha que você deve trocar o carro? Ele não está te servindo?". "É,
De certa forma tá. E quanto que você conseguiria pelo seu carro que você tem agora? Bom, eu vi lá pelo site que ele vale 25, mas o cara só quer dar 20. Mas e o outro? O outro custa 35, eu vou ter que financiar 15. E esse 15 você vai pagar em quanto tempo? Aí eu aí você não falou nada para ele, mas ele pensou em tudo que você colocou para ele e falou assim: "Caramba, não é que você tem razão, por que que eu vou fazer isso?". Então, essa é a comunicação da alma, Olha aqui, eu tô notando o que você falando, Osmar. Olha que coisa louca aqui que aconteceu agora. entendeu? Você só fez pergunta, cara, quando você foi fazer a comunicação da aula. Só fiz pergunta, é o outro que pensou. Cara, só tem pergunta. A alma não julga, porque o É, coração não julga, ele junta verdade. 2 energias contraditórias e Uhum. cria a união entre elas. Que legal isso daí, viu? É, ele é um observador, o coração é um Uhum, observador e ele tem um cérebro. É isso que o livro vai dizer. O coração tem pelo menos 40.000 neurônios, não é? uhum, Então, são informações importantes que não interessa eu explicar a questão da fisiologia do coração. Isso lá é para o cientista lá que pesquisa. uhum. Mas o que ele faz é importante. Como que eu vou usar a inteligência do coração? A inteligência emocional do Goleman, que ficou famoso, porque ele mudou toda aquela importância da inteligência cognitiva, a inteligência emocional em 1990. Depois, mais recentemente, ele publicou um livro sobre o foco, que é interessante, mas essa inteligência do coração já é inteligência espiritual, não é nem emocional. Uhum. Ela não está nem preocupada em criar conforto emocional. Ela está preocupada em acolher o outro e fazer com que o outro enxergue uma coisa que ele não está enxergando. E ele é que vai resolver se ele vai trocar o carro ou Sim, não. é isso que eu ia no final falar, que você não tem julgamento, então: "Ah, Hum. troquei meu carro". Tudo bem. Ah, que ótimo, isso aí é muito Uhum, bom também, né, uhum, não é? legal. Por mais que você às vezes entenda que a pessoa tá fazendo algo que vai prejudicar ela depois, ficar apertado financeiramente e tal. Exatamente, Uhum. exatamente. Muito bom, Osmar, essa parte social aí, legal, galera conversando, né. E a questão do voluntariado, sempre Sim, que você importantíssimo. puder fazer, né. Uhum, E o voluntariado é importante. Eu gosto, por exemplo, de fazer palestra em escolas sobre desenvolvimento de criança, uhum. porque eu sei que cada um vem de uma família, a professora vem de uma família, então ela tem que passar o conteúdo, a forma que passa o conteúdo e tudo. Então, quanto mais a criança ela é acolhida, melhor o resultado que ela dá, Sim. né. E aí Esse tem essa voluntari essa parte. esse voluntariado, Osmar, queria fazer uma pergunta, é para botar a gente está muito envolvido na parte social, quando eu acho que a pessoa conquista tudo, ela vai para a parte social, né. Mas, que ela não tem mais o que conquistar, e aí ela fala assim: "Agora eu vou fazer para quem?". Já fica chato fazer para ela, quer fazer para os outros, né. Mas a gente tem um outro viés, que tem pessoas que fazem para o outro e Pra não que fazer para ela, para isso não aqui, fazer para ela, pronto. isso aí a gente chama armadilha do coração. Hum, Então são 3 armadilhas no caminho de se tornar um curador, né. uhum, Porque todos nós somos curador, toda cura é antes de tudo uma autocura. Tem a armadilha da cabeça, que é a vaidade, eu sei, você não sabe, eu vou te falar onde está, o que que é, eu vou falar. Tem a armadilha do coração, quer dizer, eu faço tanto para o outro que é meu bem-estar depende do bem-estar dele. Mas eu estou tirando ele de um lugar que ele não está. Eu vou pagar a conta dele. Então, aí eu fico o tempo todo tentando, pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa, eu fico louco e ele não consegue mudar. E aí o bem-estar, o meu bem-estar fica dependente do bem-estar dele. Então essa é a armadilha do coração. Quer dizer, o coração pode acolher o outro, como eu estou dizendo, da experiência do carro, né, uhum. como pode também a pessoa ficar perdida, porque ela não quer entrar em contato com a dor interna dela. Ah, tá. Aí ela pega, faz o quê? Ela pega, se aliena na dor do outro, não é. Então é muito mais fácil: "Não, eu tenho que fazer alguma coisa". Então tem o aspecto da caridade que tem 2 aspectos. O camarada ele está ali naquele sinal pedindo dinheiro, e todo dia ele sai dali com R$ 50 e ele compra o que ele quer. Para que que ele vai fazer outra coisa? Entende? Uhum. Então, ele podia dizer assim: "Ó, me dá um dinheiro aí para eu não sair daqui, para eu não sair da rua. Eu não quero trabalhar em um Eu não lugar. quero Uhum, trabalhar, eu não quero não é". uhum, Tem um momento que você tem que fazer: "Poxa, o fulano está precisando dessa roupa agora, dessa comida agora. Tudo bem, eu tenho aqui, tá hum. aqui". Mas se aquilo faz o tempo todo,
aí a pessoa ela cai naquela continuidade, que é uma natureza do ego, a questão da busca do conforto. E essa questão dessa troca aí, né, que você faz ali com o coração, de você não se acolher, o que que a pessoa tem que fazer? Aí volta lá para a família, né. Aí volta É, lá para a família. aí tem jeito, aí é tudo junto e misturado. Tudo junto e É. misturado, por isso que a conectividade é uma coisa importante. Uhum, Esse negócio é interessante, porque, por exemplo, uma cultura que é do budismo, que é o Zen budismo, uhum. ele é passado através de pequenas histórias que aparentemente não têm pé nem cabeça, né, mas elas trazem uma informação que está ali por trás, né. Então tinha uma história interessante que um camarada queria conhecer um mestre zen para poder se espiritualizar. Aí quando ele conhece o mestre zen, ele aloja o mestre zen na casa dele, todo dia ele vai lá, mata uma galinha, faz aquele banquete, coloca uma garrafa de vinho, o mestre zen comia a galinha, bebia o vinho e ia dormir. E aí foi, cada dia ele matava uma galinha, cada dia o homem ia dormir. Aí chegou um dia, eu falei assim: "Não, eu vou falar com ele, ele tem que me dizer alguma coisa, ele tem que me contar o segredo todo, o que que é evolução, o que que é isso". Pois eu elogiei ele aqui e tudo. Aí chegou um dia, ele falou com o homem: "Olha, deixa eu falar um negócio com o senhor, hoje eu estou matando a última galinha hoje". Eu te mato. Aí o mestre falou assim: "Não, mas ainda tem um galo". Ai, Osmar. Entendeu? Então, Hum, não tem jeito, porque a pessoa tem que buscar dentro dela, não é um outro que vai dar. cara, que legal isso daí. Isso é fundamental, né. Isso Uhum. é Eu isso estava ensinando todo ele ali, né, eu não estava percebendo. não está percebendo, né. Ah, que bom isso daí. Osmar, a gente vai pular para agora para uma para um ponto que é o, né, financeiro, que é esse pilar aí que a maioria das pessoas estão buscando. Você vê que os Rapaz, conteúdos mais buscados na internet é essa parte financeira, que as pessoas fazem uma confusão. E eu vou falar uma frase aqui que eu escutei hoje de manhã aqui, que a gente escutou hoje de manhã junto aqui, até do nosso amigo André aqui do trabalho, que eu achei muito legal essa não, aquela frase. foi bacana, hein. A vida de quem corre atrás do dinheiro é diferente da vida de quem o dinheiro corre atrás. Olha que frase legal, vou até repetir: a vida de quem corre atrás do dinheiro é diferente da vida de quem o dinheiro corre atrás. E aí eu vou fazer a minha pergunta para você, em cima dessa frase aí. Como que a pessoa faz diferente na vida para que o dinheiro corra atrás dela? Ela não correr atrás do dinheiro. Ah, muito bom, Osmar. É, porque a abundância é a lei natural, né, da vida. É só você olhar uma árvore para você ver a quantidade de semente que ela dá. É só você ver que tudo que é preciso para você respirar, para a água que você bebe, para a capacidade da terra produzir e tudo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa para poder o dinheiro correr atrás dela é ela ter gratidão pelo que ela tem, ainda que Uhum, seja pouco. A gratidão é uma mágica muito poderosa, sabe? Porque ela desenvolve o merecimento. E o merecimento não é uma coisa assim lógica. Todo mundo merece tudo, mas muitas pessoas elas não conseguem consumir aquilo. E aí existe uma questão fundamental que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. acho que é o mais pobre, né, a pessoa Esse que mais é pobre é é o mais pobre. uhum, Então eles contam a história de um homem muito rico que ele vivia sempre com uma certa infelicidade, apesar de ter muito recurso. Isso que é uma história real, eu li isso há pouco tempo. E aí ele colocou essa questão para uma pessoa e falou assim: "Não, é muito fácil. Você doa uma quantidade de cadeira, eh, cadeira, para as pessoas, cadeira para pessoa cadeirante, né, pessoa uhum. cadeira, mas você tem que entregar as cadeiras. Você não adianta você comprar as cadeiras e mandar entregar. Você precisa comprar e entregar". E ele pegou, foi lá e fez isso. Então ele disse que teve um homem que pegou na mão dele e falou assim: "Eu quero olhar muito no seu rosto, para eu não esquecer de você nunca".
Então diz que a partir daquele momento a vida dele mudou, ele deu um outro sentido à parte, do recurso, que o recurso ele é fundamental. Sim. Então existe uma relação entre a alma e as coisas. Como diz o Jung, E quando vira chave, Osmar, nessa essa questão, assim, é uma mensagem que até a gente emociona, assim, porque, eh, não, isso é emocionante. aí Isso ele é sim, a gente fica pensando nessa imagem, né, a gratidão, né, cara, que você falou. É a gratidão daquela pessoa que ele tá ajudando, que ele viu que não era dinheiro, aquela não tem dinheiro, energia né. não podia ser comprada por dinheiro nenhum. Sim. Ela não podia ser comprada por dinheiro nenhum. Que você não co aquela gratidão você não compra, né. Não, não compra. Sim, você não aquele sentimento você não tem como Não, não comprar. tem É como que ele comprar. foi lá e fez de É porque o coração. sentimento nasce do coração, ele não nasce do cérebro. O dinheiro nasce do cérebro, de Uhum. todas as estratégias, de todo o trabalho. Por isso que se ele só desse, talvez por isso você falou assim, se ele só fala: "Ah, manda entregar". Exatamente, mas Entendi, é importante que você entregue nas mãos das pessoas. entendi. E aconteceu isso, o homem começou a chorar, né. Uhum, Eu vivi uma situação interessante, porque tinha um determinado diretor de hospital poderoso, que ele gostava muito da posição dele. E aí teve uma época que eu comecei a atender uma médica dele que ela ficou, eh, impossibilitada, que ela chamava: "Eu estou no passando por um momento que eu não consigo dormir, não consigo comer", eu não tinha nada. Ela tinha uma história da infância, de uma uhum, relação de família extremamente problemática, né. Então ela disse que: "Eu em colapso", né. E aí então, como ele queria que ele tinha 2 filhos, esse grande uhum, homem, ele queria que os filhos estudassem medicina para sucedê-lo, porque ele disse que ele tinha médicos na família desde a época do Império. uhum, Aí então, eh, ele falou para ela que ele via nessa médica um tipo de projeção da filha dele. Falou: "Não, você pode tirar o tempo que você precisar, quando você for melhorando, você vai voltando". E ela encontrou, isso tem uns 15 anos, ela começou a fazer terapia comigo, e eu fui mexendo lentamente naquelas coisas todas da identidade da infância, porque uhum, o pai era muito ferido, então que não queria que ela ferisse e proibia um monte de coisa, e essas coisas todas deixaram ela impossibilitada de fazer tanta coisa. Ela foi melhorando, era interessante porque ela levava o sonho e fazia um desenho do sonho. E no sonho, várias vezes ela morria, cada vez que ela morria, ela melhorava mais. Ela me perguntava e eu explicava o que que o sonho queria dizer com a morte. Não quer dizer que seja morte, quer dizer que seja transformação. uhum, E acabou que ela foi voltando e falou para ele, foi falar para ele que ela estava em condições de cumprir o horário dela. Ela me perguntou então, como que eu agradeço a ele? Você fala para ele que ele foi um pai para você. Então aquele homem poderoso, naquela sala enorme, e ela foi lá, se apresentou e ela falou: "Queria agradecer o senhor", e falou para ele: "O senhor foi um pai para mim". O homem baixou a cabeça e começou a chorar. Quer uhum. dizer, aquele poder dele todo de admitir, demitir, mandar fazer curso, aqui e tudo, aquilo tudo era papel, aquilo tudo era do ego. Ele precisava daquele aconchego afetivo, Sim. aquela coisa ali. E realmente era verdade, porque o pai dela não pôde fazer nada por ela. Então, quando eu desmistifiquei o poder do pai tóxico que estava sobre ela, sem desmerecê-lo, porque a história dele era muito difícil, ela pôde reconciliar com Uhum. o pai biológico, o pai, né, que criou, Honrar pai e mãe, e né, que com o tem. pai Uhum. social, o pai patrão, o pai de coisa, ele começou a ver as coisas de outro jeito. Exatamente, de outro jeito. Era interessante, né. Essa parte, ela é fundamental da questão. Nossa, muito bom, Osmar. E assim, acho que não sei nem se tem muita mais coisa para falar depois desse fechamento seu aí. Eu só queria colocar um ponto, né, porque assim, o financeiro, a parte financeira também, a gente sabe que precisa, eh, ela não tem que ser, ela tem que ter uma base ali organizada, né. Vamos para a gente poder fechar aqui o nosso último pilar aqui, que é essa parte do financeiro, a gente precisa de um recurso mínimo para viver, a gente precisa
de um financeiro organizado para viver, né, porque hoje, antes de a gente começar o bate-papo, a gente estava falando justamente de uma situação que você está Nossa, vivenciando, né, da pessoa que e a gente não está falando, acho que muitos empresários, não só empresários, mas as pessoas que não têm empresa, mas estão passando dificuldade financeira, porque não sabe lidar com essa questão do dinheiro, das finanças, e gasta o que não tem, e acaba se prejudicando, e prejudica a família, e prejudica, outros, porque você acaba devendo a outros que precisam fazer os seus pagamentos também. Às vezes é um empresário que se que se endividou e não consegue nem pagar o colaborador que precisa daquele recurso para manter a família dele. Então, assim, para a gente entender por que existe essa confusão, essas pessoas que não entendem essa energia do dinheiro e acabam a tro energia do dinheiro, é isso aí. trocando esses pés pelas mãos aí, prejudicando ela primeiro e aí acaba prejudicando as pessoas também nesse processo. Tem muito material técnico sobre isso, de qualidade, e tem muita fantasia também do que eu estava falando com o André, né, Uhum. sobre O ele André é o até nosso gerente aqui do marketing que a é, gente estava conversando. ele falou até um termo interessante, que é essa questão da obesidade de informações, tipo assim, que passa na internet tudo, né. Uhum, Porque a internet ela trouxe uma facilidade enorme e trouxe também a vivenciação de muita fantasia. Então tem muita fantasia sobre essa questão do dinheiro e tem também muita coisa interessante que você estruturar, porque tudo isso que a gente falou de corpo, família, profissão, a pessoa ela tem que estruturar um plano de vida para ela. Como você vai fazer um negócio, você faz um plano de negócio. O que é que eu vou produzir, como é que eu vou comprar, quanto que eu vou investir, para quem que eu vou vender, como é que eu vou continuar. Então, o plano de negócio é fundamental para você poder manter as suas coisas ou criar. uhum, Aqui também é um plano de vida. Olha o meu plano de vida, né? E ele começa exatamente para eu cuidar do meu corpo, que é ele que vai fazer as coisas, né? Então, aqui na questão do dinheiro, tem um texto que não é grande, mas ele não está dentro. Eu vou dar a indicação dele, uhum, que é um texto que está num site que chama www.canalizações de Pamela Cribb, é uma filósofa da Holanda. uhum, Especificamente sobre esse tema, está escrito lá: trabalho, dinheiro e criatividade. Foi um dos melhores textos que eu já li. Trabalho, dinheiro e criatividade. uhum, Porque a questão fundamental do dinheiro é que o dinheiro é pernicioso, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro faz as pessoas lutar contra as outras, que o dinheiro é uma energia ruim. Não, o dinheiro não é isso. O dinheiro é que possibilita que eu esteja aqui. Se eu não tivesse dinheiro, eu não podia vir para cá. Eu não podia abrir mão da minha agenda, não podia fazer nada, porque eu tinha que ganhar dinheiro. Então, é uma energia que você precisa lidar com ela, não é? Então tem uma coisa que estava dizendo, a pessoa que corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás da pessoa, sabe? Então o dinheiro pode fazer bem ou pode fazer mal, assim como a comida, uhum, assim como a bebida, depende como é que eu vou usar, o que que eu vou beber, o que que eu vou comer, quanto que eu vou beber, quanto que eu vou comer. Porque a alma, ela está nas coisas e nas pessoas, mas o avarento pega as coisas e as pessoas, mas não pega nela a sua alma. Porque ele não sabe nada da alma, então como é que ele vai pegar aquilo? Então a alma é o significado, é a imagem, é o que vive naquele momento. Então, se você tem a primeira coisa que você tem que fazer para lidar com dinheiro é ter uma planilha de quanto que entra e quanto que sai. uhum, Porque se você não tem o mínimo de controle sobre esse quantitativo, você não pode fazer nada. Então você tem as suas fontes de renda, elas são ali. Você pode fazer as projeções, você pode fazer tudo e a mesma coisa. E aí você tem que ter alguma coisa que é fundamental, que é uma poupança, para atender oportunidades que podem surgir ou ou necessidades, né. Uhum, necessidades que possam surgir. uhum, Exatamente. Então, isso vai desde o individual até uma empresa, até uma coisa que envolve coisas maiores. Então, essa questão da energia do dinheiro, uma vez me pediram para fazer uma palestra sobre isso, eu falei: "O problema do dinheiro não é que as pessoas não sabem lidar com a matemática, o problema, elas não sabem lidar com a emoção". uhum, Então, a emoção é que vai definir, né?
Porque, por exemplo, tem 2 casos, o avarento ele morre de fome deitado num saco de dinheiro, Uhum, mas o pródigo, né, ele vive só voando, gastando dinheiro que ele não pode. Então, ele vai nos recursos de quem vive dessa questão de emprestar dinheiro de forma que não é, e os bancos vivem disso. Então, o que que acontece? Eu nunca vi uma situação melhor do que, mas os bancos são tudo bonitos, são tudo lá de terno, tudo arrumado, de granito, de tudo, né. uhum, Eles fazem aquelas coisas tudo e tal, para poder pegar o seu dinheiro, emprestar para o outro e cobrar do outro. Então você tem que saber administrar essa quantidade. A quantidade que seja o seu salário mínimo. Ele vai possibilitar você fazer comprar uma cesta básica, pagar as suas coisas todas e tal. Então, aí você tem que dimensionar a entrada e a saída. Isso é uma questão fundamental. Você pode pegar um livro, um caderninho para isso. uhum. Nem precisa de um computador, né? Não precisa, nem Uhum. precisa de um computador. Menos mal, mas assim, quando a pessoa ela tá nessa fase, como assim, para ela evitar, vamos até fazer um exercício aqui de de precaver as pessoas, porque tem um motivo para ela poder começar a gastar mais do que ela tem. É, O que que ela precisa Por que que ela gasta mais que ela tem, primeira coisa, né, ela não assim, ela é inconsciente disso, com toda a informação que tem, com tudo que tem, ela é inconsciente disso. É a primeira pergunta que eu faria, que ela gasta mais do que tem. ela é inconsciente porque a representação material, ela está substituindo a representação afetiva da autoimagem. Então o problema não é ela comprar muita coisa ou ela com ter muito dinheiro, o problema é ela cuidar dessa da sua autoimagem, da sua parte, das suas dores interiores. Isso que faz com que ela, coloque dinheiro, coloque coisa, gaste mais do que tem, quer aparecer nos lugares, então aparece lá: "Marquei fulano lá no Francisco e tal", o cara não tinha dinheiro nem para comprar Uma marmita ali no na esquina, né. uma marmita na esquina, mas ele precisava aparecer lá. Francisco é um restaurante aqui, pra quem não é de Brasília, é um restaurante, né, É, de tem alto esse e padrão aqui. outros, né, Uhum, mas esse é antigo e tal, uhum. aliás tem uma comida muito boa. Mas, o que acontece? Não, mas tem que ser lá, eu posso comprar o bacalhau, fazer em casa, e dá para 10 pessoas comer e eu vou pagar um prato lá para 10 pessoas, que seria o preço de 10 pessoas, mas tem Uhum. que ser no Francisco, entende? E aí então eu tiro uma selfie, né, é uma coisa interessante. E eu vi uma vez que eu viajei, e eu vi, assim, muita gente que recebia o prato e tirava uma tirava Foto uma do prato. tirava uma foto do prato, né. "Não, eu vou postar", quer dizer, então essa representação material é que ela vem através da miséria existencial da sua autoimagem, autoestima. Quem eu Uhum. sou? Eu sou o que eu sou. Então eu quero ser mais, eu tenho que resolver dentro de mim, eu não tenho que resolver com o carro do último modelo, com a comida de coisa, nada disso. Isso aí é uma outra questão. Então você vai, por exemplo, aqui no supermercado, lá no Roba, ou no Roba não, no Oba, né, Uhum, e lá no Oba você encontra lá, eu estava vendo lá aquelas ameixa que está na época da safra, estava custando lá R$19, então nos outros mercados estava custando 9. uhum. Ah, mas eu comprei no Oba, estava tudo selecionado. Então, aquilo que o que te identifica, não é o material, então o dinheiro vai ter que ser consumido nesse material. Eu tenho que pensar sobre a minha imagem, não sobre a questão do material em si, Pra ela, assim, então seria gerar consciência, eh, antes dela fazer o que é erro, né, todo o trabalho que a gente que está a gente tá fazendo falando aqui, aqui. que a Uhum, gente vai fazer uma hora sobre o uhum. sonho, que o sonho vai dizer quem você de fato é, né. Bacana. Que a pessoa vai sonhar com uma casa toda desarrumada, ou Uhum. vai sonhar com uma casa que não está toda construída. O que que significa isso, né? Sim, está aberto a isso, né, Osmar, para entender que tem que ter essa interpretação e o teu inconsciente, na verdade, o seu inconsciente mais profundo, que é aquilo que você realmente é e precisa mudar, ele tá te avisando. É. Então, aí eu queria repetir aquilo que eu falei numa desses nossos trabalhos aqui, Uhum, podcast, que foi o que aquele ator falou, né, o Anthony Hopkins, né. uhum, "O que falam de mim não é da minha conta,
Eu sou o que eu sou e faço o que eu faço. Não peço nada, mas aceito tudo. Quer dizer, então ele não está preocupado em julgar ninguém do jeito que a pessoa é de ser. O que ele faz, ele responsabiliza. E o que se fala dele é problema de cada um, não é dele. Então, essa é uma pessoa que tem consciência de si mesma. Essa autoconsciência de si mesma é que ela vai dizer: mas eu não preciso comprar isso. Para quê? Eu já tenho isso lá. Por que que você vai comprar outro? Não é? Que eu vou gastar num local onde que eu não estou sem condições? Que eu não vou comprar faço em casa, um prato, porque aí É, exatamente. sim, E que é muito interessante, né? sim. Muito bom, Ok. Osmar. Então, conectados e conectadas aí no DCcast. Vocês tiveram uma aula aqui, eu também uma aula, que eu não sou bobo, eu anotei muita coisa, né? É. E eu só não anotei aqui, apesar que eu anotei aqui o texto, né? Pra gente procurar esse texto e As- colocar. Um Qual? livro para essa parte financeira, algum livro, sugestão aí, para lidar com esse emocional aí. Apesar que o emocional vai gerar os livros lá atrás, né? Para cuidar desse emocional financeiro aí. Mas você já colocou aqui o texto aqui, eu acho que a gente vai buscar esse texto aqui do Joshua aqui que você comentou Esse aqui. texto ele fala o que precisa de uma forma muito simples, né? Uhum, Muito direta. Qualquer pessoa vai entender e ele separa essa questão toda, né? É porque é preciso entender que, sendo a criação do universo uma obra divina, a riqueza também é divina. E a pobreza é uma vergonha perante a divindade. Né? Porque está tudo para a pessoa aí. Ela tem que ver como que ela vai se colocar. E aí entra aquela questão da gratidão que foi colocada, né? uhum. Muito bom, galera. Conectados e conectadas aí, obrigado pela audiência aí. Quem gostou, compartilha, porque o assunto foi bem vasto aí, né? Demos aí um manual aí para a vida, né? Para você prosperar aí, não só esse ano, mas todos os anos aí, porque isso a qualquer momento é importante, né? Que a gente conseguir pegar esses 5 pilares que a gente falou hoje aqui, você vai, você vai só para frente, né? Como diz uma frase que eu sempre repito aqui para a turma da Digital Connect, né? Se quiser subir, conte comigo. E se quiser descer, vá sozinho, porque aqui a gente só. Nós, mas a gente só vai para cima, É, né? Conte conosco se quiserem crescer aqui com os nossos papos aqui. Certo? Sequest fica terminando agora. Um abraço, obrigado de novo, Osmar, aí pelo bate-papo. eu agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir um pouquinho com cada ideia, né? Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Isso aí, um abraço, galera.